Um cone circular é considerado reto quando a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o ponto central da base. Ele pode ser chamado também de cone de revolução, por ser formado por uma rotação de um triângulo retângulo em volta de um dos seus catetos, né? Então, se você pega esse triângulo aqui e rotacionar em volta da altura aqui, né? Você gera o cone também. Mas vamos lá. Sabendo que neste cone o raio é de 3 metros e esse G, né, nós chamamos de geratriz, tá? Esse segmento aqui é de 5 metros, então o volume é. Pessoal, o destaque aqui, então, ele vai aqui, ó, para o triângulo retângulo que temos aqui, tá? Esse triângulo aqui. Porque olha só, para você determinar o volume de um cone, você precisa da área da base, você precisa multiplicar essa área da base pela altura e depois você divide esse resultado por 3. A questão é que, de fato, você precisa aqui na área da base, né, considerando que é um cone circular, você precisa da área de um círculo. Então, essa área da base, ela é a área de um círculo, que por sua vez é dado por π vezes o raio ao quadrado, né? Então, de fato, o que você precisa para calcular o volume de um cone? Você precisa da altura e você precisa do raio, né, dessa base, desse cone aí circular, tá bom? Bom, então vamos lá. O que está sendo dito aqui? O raio nós temos, só que nós não temos a altura. Então, vamos lá, vamos com calma. Já que o raio nós temos, vamos fazer conta aqui, ó. Então, a área da base, ela acaba sendo π vezes o raio, que é 3, ao quadrado. Portanto, nós temos uma área da base, 3 ao quadrado, 9π. O 3 aqui, ó, ele está em metros, né? Então, aqui nós vamos ter com a área saindo em metros quadrados, ok? Bom, olha só. Deixa eu destacar isso aqui. Vai ser útil já já. Para determinar o volume, então, está faltando só nós considerarmos a altura. E a questão aborda exatamente essa pegada desse triângulo retângulo aqui, né? Se você observar aqui, então, você tem um triângulo. Vamos rascunhar um aqui, ó. Um triângulo retângulo, mais ou menos assim, né? Tá bem fora da medida aí. Mas só para a gente entender, aqui embaixo, aqui embaixo nós temos o raio. Aqui, como cateto, como outro cateto, nós temos a altura. E a hipotenusa desse triângulo é a geratriz que a gente chama. Então, há uma relação aqui, né, que a gente pode escrever, e aí alguns vão gostar disso como uma fórmula, que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Mas, de fato, o teorema de Pitágoras é que está sendo aplicado, né? Então, se nós considerarmos que nós temos a geratriz e nós temos o raio, dá para determinar essa altura aí. Vamos passar para outra página aqui, então. Considerando que a geratriz é 5 e que o raio é 3. Olha só. Nós vamos ter o seguinte, ó. Se a geratriz é 5, então nós vamos ter geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio, que é 3 ao quadrado. E é essa a conta que nós temos que fazer. Eu já adianto que não é preciso ficar tanto tempo nesse triângulo, porque ele é muito clássico, né? Esse é o triângulo 3, 4, 5. Um cateto é 3, o outro é 4 e a hipotenusa é 5, tá? Mas vamos lá, tá? O que nós temos aqui, ó. Vamos fazer essa continha. Vamos supor que a gente não sabe desse detalhe, né? Então, nós temos o 25 como 5 ao quadrado, né? 3 ao quadrado aqui dá 9, e já vou subtrair do outro lado, ó, menos 9, e resta do lado direito aqui o h ao quadrado. 25 menos 9, super clássico aí, dá 16, igual a h ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados, você tem que h, tecnicamente, é mais ou menos a raiz de 16, tá? Mas aí nós consideramos que é só o positivo, porque é a medida de uma altura. Isso é legal se a questão for aberta, você deixar isso aí bem frisado, né? Então, ó, você tem que a h é igual a 4, a unidade está em metros. Então, acabou o problema, né? Nós já temos a área da base, nós já temos a altura, o volume está tranquilo, então, da gente determinar.
né? Então, o volume é pegar essa área da base, 9π, multiplicar pela altura e dividir por 3. Vamos retomar aqui, ó. Então, o volume é pegar essa área da base, 9π, multiplicar pela altura vezes 4 e dividir por 3. Há aqui uma simplificação do 9 com 3, é possível, e 3 vezes 4 dá 12. 12π, né? O 3 já foi simplificado lá embaixo, então ficou sobre 1, não vou escrever isso. 12π metros cúbicos pro volume. Vamos retomar aqui e dar uma olhada, ó. Temos essa opção como letra D, tá bom? Então, um triângulo bem tranquilo, dá para fazer bem mais rapidão isso daí, mas o objetivo é ir fazendo com calma, correto?